Rapaziada, tudo bem? Pessoal, vamos seguir os nossos trabalhos de hoje falando sobre o Chris Paul, né? Nessa semana, o Chris Haynes do Bleacher Report soltou a informação que o Phoenix Suns irá dispensar o Chris Paul, o que tornará o armador um agente livre, né? E desde que o Chris Haynes soltou, né, essa informação, publicou essa notícia, muitos destinos começaram a ser especulados para o Chris Paul. Muita gente falando sobre uma volta para o Los Angeles Clippers, que eu inclusive acharia interessante. Muita gente falando de uma ida dele para o Los Angeles Lakers. Falaram até de Brooklyn Nets, né? Mas, na minha opinião, um destino que tem sido pouco falado, mas que me deixa muito intrigado, é o San Antonio Spurs, sabe? Eu sei que o normal é pensar no Chris Paul indo para uma equipe pronta para brigar pelo título. Mas na minha opinião, uma ida para o San Antonio Spurs seria muito interessante, não só para ele, mas principalmente para o nosso querido Victor Wembanyama. Seguinte, o Spurs tem a primeira escolha geral no próximo draft e é mais do que óbvio que essa escolha será o Victor Wembanyama, né? O francês é um talento geracional, é um dos melhores prospectos da história do esporte americano, então é óbvio que o Spurs vai pegar o Wembanyama. E, na minha visão, o caminho natural do francês é se tornar um superastro, é se tornar um dos grandes jogadores da liga. Na minha visão, se ele não se lesionar, ele tende a se tornar um dos grandes jogadores do esporte, porque o potencial desse moleque é simplesmente bizarro. Eu nunca vi um prospecto como o Victor Wembanyama. E olha que eu acompanho a NBA, ó, já faz um tempinho. E na minha visão, esse crescimento do Wembanyama pode ser muito bem alavancado com uma chegada do Chris Paul no San Antonio Spurs. Primeiro, por conta da liderança. O Chris Paul, ele é um líder natural. O Chris Paul é um cara que quando chega na franquia, ele leva vitórias. Eu sei que ele nunca foi campeão, mas ele é um jogador que muda o patamar de uma franquia. É só a gente pegar como exemplo o que ele fez no Oklahoma City Thunder. Quando o Chris Paul chega no Oklahoma City Thunder, ele encontrou um time com zero perspectiva, um time recheado de jovens que ninguém sabia se iria dar em alguma coisa, e um time que tinha menos de 2% de chance de chegar no playoff. E o que o Chris Paul fez? Ele, com toda a sua liderança, fez com que esses jovens evoluíssem e levou esse time para uma pós-temporada. A mesma coisa aconteceu no Phoenix Suns. A mudança de patamar do Phoenix Suns só aconteceu, na minha opinião, por conta da chegada do Chris Paul. É só ver o número de vitórias que o Suns teve na temporada anterior à chegada do Chris Paul e comparar com as vitórias que o time teve com o Chris Paul. Então, essa liderança do Chris Paul, na minha opinião, faria muito bem pro Wembanyama e muito bem para esse San Antonio Spurs. Tendo essa dupla, juntamente com o Popovich no comando, o San Antonio Spurs poderia começar a brigar por coisas maiores muito mais rápido do que é imaginado. Não tô falando que o Spurs, no seu primeiro ano com essa dupla, Chris Paul e Wembanyama, brigaria pelo título. Não. Mas, ao invés de projetarmos um Spurs brigando pelo título daqui 4, 5 anos, poderíamos projetar esse San Antonio brigando pelo título em 2 anos, talvez. Porque o Chris Paul, ele tem esse impacto. Ele tem esse impacto. Então, por conta da sua liderança, cara, eu vejo com muito bons olhos o Chris Paul indo pro San Antonio Spurs.
E o fato do time ter o Greg Popovich no comando me faz ficar ainda mais intrigado com essa possibilidade. O Popovich, ele não tem mais nada para provar na NBA. A verdade é essa, né? O cara é multicampeão, construiu uma das maiores dinastias da história da NBA, é, na minha opinião, o melhor técnico da história da NBA. Na minha opinião, o Popovich é o melhor técnico. Eu coloco ele na frente do Phil Jackson e eu sei que para muita gente isso pode ser uma heresia, mas para mim é a verdade. Eu acho o Popovich o melhor treinador da história da NBA. Ele não tem mais nada para provar. Se ele se aposenta agora, a carreira dele já é brilhante. Só que o Popovich, ele vai ter a oportunidade de treinar mais um talento geracional, que é o Wembanyama. O Popovich, ele já treinou um talento geracional, que foi o Tim Duncan, e agora ele terá uma nova oportunidade. E, na minha opinião, o Wembanyama tem potencial de se tornar o maior talento que o Popovich já treinou. Porque como prospecto, o Wembanyama é melhor do que o Tim Duncan. Como prospecto, pegando o Tim Duncan, chegando na liga, e o Wembanyama chegando na liga, o Wembanyama é muito melhor. É muito melhor do que o Tim Duncan. Então, o Popovich, ele vai ter a oportunidade de treinar um talento geracional antes de se aposentar. E sabe o que seria ainda melhor do que treinar esse talento? Vencer com esse cara. E tendo o Chris Paul no time, a chance do Popovich conseguir vencer com o Wembanyama antes de se aposentar, a chance seria muito maior. Então, por ter o Popovich ali, eu fico muito intrigado e eu fico muito curioso para saber como que seria, sabe, esses três trabalhando juntos. Popovich, Chris Paul e o Wembanyama. Porque, na minha opinião, o Popovich faria maravilhas com um time tendo esses dois caras. Tenta imaginar nas inúmeras jogadas que o Popovich conseguiria desenhar para esses dois caras. Pensa no pick and roll, no pick and pop entre esses dois. E aí você pega esses dois caras e rodeia ele com talentos como Keldon Johnson, e rodeia eles, né? Com talentos como Keldon Johnson, sabe? Malaki Branham, Devin Vassell. Então, eu sei que é muito difícil que o Chris Paul vá pro San Antonio Spurs. Eu ainda acho que o que vai acontecer com o Chris Paul é ele reassinar com o Phoenix Suns por um valor menor. É o que eu acho que vai acontecer. Mas eu queria muito ver esse Chris Paul indo pro San Antonio Spurs e jogando com o Ibanema, porque eu acho que algo muito maravilhoso poderia acontecer. Eu quis aqui dar essa minha opinião, né, sobre essa possibilidade, né, do Chris Paul e do pro Spurs. E eu queria saber a opinião de vocês. Vocês concordam comigo que uma ida do Chris Paul pro Spurs seria maravilhosa? Ou você acha que ele, né, deveria ir para alguma outra equipe? Comenta aqui que eu quero saber. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, né, compartilhe, mande pros seus amigos. E é isso. Tamo junto, grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.